vai buscar. Tudo pode acontecer. Sobre o mar se pode andar ou fazer ele adormecer. No poder da oração pode o mundo abalar, fechando a boca de leões ou até mesmo abrir o mar. E se as lutas logo vêm, eu já posso me alegrar, porque com Deus tudo vai bem e Satanás não vai ganhar. Quando a tempestade aparece, você vem, se levanta como um crente que é forte. Quando ao seu Deus clama, sabendo que Ele irá te ajudar. Quando na frente aparece um gigante, Golias, com um tiro certeiro, a sua pedra ele guia, fazendo no chão o inimigo ficar. Pode Satanás investir contra a minha vida, mas Jesus é mais forte, é guerra vencida, e os anjos festejam o poder do meu Deus, porque meu Deus é mais forte. Ele venceu a morte, pode mudar minha sorte e me fazer vencedor, porque Ele é o Deus da vitória. E quando vem com sua glória, vem pra mudar nossa história, porque Ele é um Deus provedor. A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, igreja pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Tem uma passagem aqui bastante conhecida no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Interessante que o Senhor Jesus, ele havia curado a sogra de Pedro, e ele começou depois a dizer como que a gente deveria seguir a ele. E depois, quando ele fez toda a instrução, ele entrou num barco e os discípulos dele seguiram ele. Ele entrou num barco e os discípulos seguiram ele. Nós só devemos seguir se o Senhor Jesus estiver na nossa frente. Nós só devemos agir se o Senhor Jesus estiver na nossa frente. Por isso que a gente tem que pedir sabedoria. Nós devemos nos aquietar, sair de tudo, procurar um lugar e pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Como que eu devo agir? Como que eu devo falar? Minhas atitudes? Pedir orientação. Ele entrou no barco e os discípulos seguiram ele. Por quê? Porque os discípulos, eles acreditavam
que ali estava o Messias tão esperado. Ali estava aquele que poderia resolver qualquer problema, curar qualquer enfermidade. E eles seguiram ele. Ele entrou no barco e eles seguiram ele. Qual barco será que hoje em dia o Senhor Jesus pode ou vai entrar? Será que é o barco da sua família? Será que é o barco da sua vida espiritual? Sua vida sentimental? O barco da eternidade com Ele? Se Ele entrar, entre, siga Ele. Alguns desses discípulos de Jesus conheciam o mar, sabiam dos perigos, das grandes tempestades, mas eles não temeram. Ele entrou no barco e eles seguiram ele. A multidão ficou na terra, mas ele entrou no barco e foi, juntamente com os discípulos. Pedro, Tiago, João, André, meu xará Felipe, né? E foi toda a vida. Mas algo aconteceu nesse meio. No mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Mas Jesus, ele não entrou no barco e os discípulos seguiram ele? Por que essa grande tempestade surgiu de repente? Não era para surgir, né? O Rei da Glória ali, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro estava ali com eles. Era para ficar igual um lago, tranquilo. Alguns ali remando tranquilamente. Não era para acontecer uma tempestade, né? Na ótica humana, se nós formos ver, não era para acontecer isso. Jesus estava no barco e ele havia entrado. Ninguém convidou ele para entrar, ele que entrou e os discípulos seguiram ele. Era para ficar tudo bem. Isso acontece hoje em dia, nas nossas vidas. Nas vidas de todos aqueles que decidem aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aceitei a Jesus, glória a Deus, vai ser maravilha, vai ser só vitória, só cura, libertação, porta de emprego vai abrir, que maravilha. E acabam se frustrando quando vem uma tempestade. Problema aqui, problema ali, contas a pagar, enfermidade vem, porta de emprego fecha, tragédias, acidentes, casamento começa desmoronando e muitos não entendem. Mas, gente, eu aceitei a Jesus ontem. Parece que foi ontem que eu aceitei a Jesus e estou passando isso tudo. Não era para estar acontecendo isso, não. Porque o Senhor Jesus é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Ele entrou na minha vida, eu convidei ele para entrar e agora estou passando por isso tudo. Quanta injustiça, humilhação, calúnia, fofoca, perseguição. Porque nós, seres humanos, estamos mal acostumados com falsas pregações do Evangelho, com distorções da palavra. A vida abundante que ele prometeu
né? Vida e vida com abundância. Que muitos entendem que essa vida com abundância que o Senhor Jesus prometeu é sem doença, é com prosperidade, pregando aqui, pregando ali, agenda lotada, família abençoada, emprego, saúde, 3 carros na garagem, dinheirinho no bolso. Por causa de heresias como essas. Por causa de heresias como essas, é que muitos acabam se frustrando. Muitos acabam achando até que Deus os abandonou, que foi a promessa de vida com abundância. E de repente começa desmoronando tudo. E o pior é que a pessoa não entende. Aceitou Jesus. Pensou que a vida seria, né, um mar de rosas. Seria uma maravilha, seria o céu na terra. E não entende que de Gênesis a Apocalipse fomos ler, vamos ver histórias de seres humanos limitadíssimos, pecadores, como eu e como você, que passaram por momentos difíceis ao decidir seguir o Deus Todo-Poderoso, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Na ótica humana, foi os momentos piores que essas pessoas passaram na Bíblia Sagrada. Posso citar exemplos como Abraão, José do Egito, filho de Jacó, Noé, Jó, Davi, Ana, mãe de Samuel, Elias, e tantos outros. O próprio povo de Israel, por várias vezes, se encontraram em grandes dificuldades e apertos. Ao ouvir essas heresias de que tudo vai ser uma maravilha, que eu e você possamos ler a palavra e confirmar se isso é verdade. Não só isso, outras também que são pregadas, né? Nós possamos pesquisar mais, ler mais, meditar mais nesse livro sagrado, para entender que se o próprio Filho de Deus, se Deus, aliás, não poupou o próprio Filho dele, o que também não nos acontecerá por amor a Ele, por sermos fiéis a Ele. Tem gente que acha que vai viver uma vida de rei. Ah, eu sou filho do rei. Sim, que bom que você acha isso. E realmente, quando a gente aceita Jesus, nós passamos a ser filhos do Rei dos Reis. Sim, mas isso não significa que não vamos passar por momentos difíceis, que não vai ter espinho e pedra no caminho para machucar a nossa caminhada, que ninguém vai perseguir a gente, que doença nenhuma vai nos afetar. É a maior das ilusões pensar que, ao seguir Jesus, vai ser uma maravilha, vai ser fácil, quando na verdade não é. Nunca foi e jamais será fácil. Não foi fácil nem para ele, que é o Filho de Deus. Foi negado, foi rejeitado, foi expulso de várias cidades. O profeta Isaías diz que o Messias,
ele era como aquele do qual os homens escondiam o rosto dele, não queriam olhar para ele, desprezavam ele. Podemos ver também os profetas. Os profetas, eles não viviam, eles não tinham amigos, eles sempre viviam isolados no deserto. E quando Deus mandava, eles iam para as cidades e clamavam e profetizavam. Mas grande parte da vida deles, eles estavam sozinhos no deserto, como João Batista, por exemplo. Tem gente que aceita Jesus e já quer sentar no palácio, né? Acha que é assim. Pura ilusão. Ele, porém, estava dormindo. Versículo 24 vai dizer que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco, o mesmo barco que Jesus entrou nele e os discípulos seguiram ele, no mesmo barco, se levantou uma grande tempestade no mar. Jesus, porém, estava dormindo. Provavelmente, depois de caminhar tanto de cidade para cidade, o corpo físico dele ficou um pouco esgotado. E ao entrar no barco, ele quis talvez descansar um pouco. É a prova de que o Senhor Jesus ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Na natureza divina, ele é Deus e Filho de Deus. Na natureza humana, aqui está dizendo, ele, porém, estava dormindo. Mas Deus pode dormir? Deus pode descansar? Ele se cansa? Como homem, sim. Que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas como Deus, não. Ele é fonte inesgotável, ilimitado de poder. O poder dele não tem limites. Só basta clamar, só basta buscar a ele. E os discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Porque eram ondas, né, gigantescas, que quase que praticamente cobriam o barco. Jesus estava dormindo e os discípulos se desesperaram. Até mesmo os mais experientes pescadores que estavam ali, como Pedro, por exemplo, se desesperaram. E eles já tinham o costume de enfrentar grandes tempestades, porque eram pescadores, alguns deles. E, no entanto, se desesperaram. Por isso, outra coisa que eu aprendo aqui, não adianta a minha e nem a sua capacidade humana, sua sabedoria, sua justiça. Tudo isso não vai resolver os seus problemas a hora que a tempestade começar assolando o barco da tua vida. Não vai resolver. Seu diploma, seu cargo eclesiástico,
seus estudos, tudo isso não vai valer de nada, a não ser você se voltar para aquele que pode te ajudar, que é o Senhor Jesus. Mesmo que ele esteja dormindo, parecendo ausente. Quando na verdade ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está lá no trono dele, mas ele também está aqui com a gente. Aleluias. Pode vir as maiores tempestades. Esqueça que você é médico, doutor, juiz, presidente, pastor, bispo, apóstolo. Esquece o seu diploma, esquece tudo. Busque a Deus, se humilhe. Desperte a fé que está no seu coração, buscando a Deus, adorando a Ele. E Jesus diz: por que temeis, homens de pouca fé? E nós, hoje em dia, de tão ignorante que nós somos, nós iríamos até responder mal a ele. Mas, Senhor, o Senhor não está vendo que o barco está quase afundando, não? E o Senhor diz que a gente não, que nós estamos temendo, que nós temos pouca fé. O Senhor não está enxergando, não, Senhor Jesus. Por isso que a gente acordou o Senhor. Como o ser humano é ignorante. Como que a sabedoria humana é tão limitada. O barco não afundou. Ele era coberto, sim, pelas ondas. Mas nenhum momento diz ali que ele afundou. Jesus estava dormindo. Ou seja, estava tudo no controle dele. Não precisava se desesperar. Jesus estava no barco. E no barco aonde Jesus está, tudo está no controle dele. Ah, mas meu filho está nas drogas, minha filha está na prostituição, eu tenho conta a pagar, eu estou com um problema de saúde. É gente fazendo fofoca de mim, é perseguição. Eu queria tanto pregar nos Gideões missionários, eu queria pregar ali em outro país, queria ficar conhecido. Jesus está no teu barco. Não se desespere, homem, mulher de pequena fé. Ele está no barco. As ondas não vão fazer o teu barco naufragar. Ele não era o dono do barco, mas ele era e é o dono do mar, terra e céu. Ele simplesmente faz e desfaz, cura, liberta, transforma, edifica, quebra tudo, faz de novo. Ele é Deus. E ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele pode muito bem pegar na mão do juiz da causa sua na justiça. Quando o juiz for pegar o martelo para martelar contra você, se você clamar a esse Deus verdadeiro, ele pode segurar nas mãos do juiz antes dele martelar e modificar a sentença. Se você realmente alguém fez injustiça contra você, se realmente você é inocente aos olhos do Deus Todo-Poderoso, ele pode muito bem fazer com que o juiz da terra, em vez de martelar contra você, martele a teu favor. Dê causa ganha
a teu favor e não contra você. Para que esse desespero? É ameaça de morte? O dono da vida e o dono da morte ainda é e sempre será o Senhor Jesus. Ninguém vai matar você, ninguém vai destruir você. Pare de se desesperar, pare de ficar preocupado, ansioso. Nenhum problema, nada nesse mundo, diabo, demônio, anjos, inferno, céu, mar, homens, leis, nada, doença, medicina, nada está acima do Senhor Jesus, nada. Tudo isso está debaixo dos pés dele, tudo isso. Eu estou debaixo dos pés dele, todos vocês, todos nós, nossas vontades. Ele é Deus, ele é rei, ele é juiz, ele é advogado, ele é Senhor, ele é médico dos médicos, ele é sumo e eterno sacerdote, ele é Cordeiro de Deus, ele é leão da tribo de Judá. Para que temer? Homens de pequena, pouca fé. Homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Apesar da nossa pequena fé, o Senhor Jesus, dormindo, ele se desperta e ele se levanta a nosso favor. Porque ele honra aquele que clama a ele mesmo desesperado, mesmo achando que tudo vai desabar, mas busca ele, clama a ele primeiro. Antes de tomar qualquer atitude, busca ele. Ele honra, conforme ele honrou os discípulos que clamaram a ele, que ficaram com medo das ondas que cobriam o barco. E Jesus repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Os ventos cessaram. As ondas do mar cessaram. E o barco pôde ir tranquilo, sendo remado por um deles, em grande bonança. Jesus está no barco. Clame a Ele, não se desespere, não blasfeme, não murmure. Apenas clame. Ele é Deus. O Senhor Jesus é Deus, Ele pode resolver. Não adianta ficar aí se descabelando ou ficar trancado num quarto escuro com depressão, isso não vai adiantar. Clame, busque a Ele é o único que pode te ouvir. Você não pode ver Ele, mas Ele está vendo você lá do trono dele, Ele está vendo. Só basta você fazer a sua parte, clama. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus de Nazaré, o primogênito dentre os mortos, o Filho do Deus Altíssimo. Morreu na cruz como cordeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia como leão da tribo de Judá. Deus Todo-Poderoso, que intercede por mim e por você. Então, para que desespero? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o Deus que pode entrar aí agora na tua vida, só depende de você. Clamar e confiar nele, parar de se desesperar, parar de murmurar um pouquinho e buscar a ele e confiar nele. Ele é o Deus que pode entrar agora no seu casamento aí agora e modificar tudo.
Ele pode curar as enfermidades que estão te assolando. Esse coronavírus que está, isso não é nada comparado com o poder dele. Só depende de buscar a ele, gente. Tem gente que só sabe ficar murmurando, que está difícil. Vai piorar cada vez mais. Mas o quarto homem da fornalha vai estar lá com você, comigo. Vamos buscar a ele, porque ele vai repreender essa tempestade que você está passando. Como diz esse louvor do início que eu soltei, não sei se vocês conseguiram ouvir. Quando a gente vai buscar, tudo pode acontecer. Sobre o mar se pode andar, ou fazer ele adormecer. No poder da oração, pode o mundo abalar, fechando a boca de leões, ou abrindo o mar. O meu Deus é mais forte, ele venceu a morte. Não há o que temer, ele está vivo. Deixe ele entrar nesse barco aí e segue. Não questione a vontade soberana dele. Não questione, apenas segue ele. Você, sendo cristão, seguidor de Cristo, segue a ele. É ele é o alvo. Ele é o alvo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra. Não se desespere diante das tempestades, das perseguições. Apenas feche seus olhos e confie nele de todo o seu coração, de que ele pode e vai te ajudar. Ele não falha, eu falho. O pastor falha, o padre falha, o juiz falha, os políticos falham, os médicos. Qualquer ser humano nessa terra falha, mas o Senhor Jesus não. Busque a Ele e você vai ver, creia nele somente, você vai ver a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, presbítero Felipe Fontes, meu grande amigo Rogério Silva. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e um forte abraço ao seu amigo e irmão em Cristo Felipe Ferraz. O poder da oração pode o mundo abalar, fechando a boca de leões ou até mesmo abrir o mar. E se as lutas logo vêm, eu já posso me alegrar, porque com Deus tudo